Primeiramente, quero te agradecer, Mo, por aceitar o convite de estar aqui hoje conosco, falando um pouco sobre o seu trabalho. Então, se você quiser começar se apresentando, qual é a sua formação? Então, eu sou formada em comunicação social. Obrigada também, né, por essa oportunidade, Beatriz. Eu gosto bastante do teu trabalho, a forma como tu conduz a entrevista e os conteúdos muito bons também, estou curtindo bastante. Eu sou formada em comunicação social, daí eu sou pós-graduada em psicologia transpessoal e fiz daí a formação em constelação familiar. Se puderes explicar, né, porque eu imagino que muitas pessoas que acompanham às vezes não conhecem. Então, o que é a constelação? Porque ela realmente faz um trabalho fantástico na vida das pessoas, de desbloquear, de abrir as coisas, de curar. E como que isso se dá? Uhum. Então, a constelação, ela foi criada pelo alemão Bert Hellinger, que faleceu ano passado com 94 anos. E ele teve um tempo morando na África, numa tribo Zulu, ele ficou 16 anos, parece, lá, e ele percebeu algumas coisas que aconteciam nessa tribo, que quando alguém adoecia, por exemplo, eles traziam um antepassado, e a memória de um antepassado, alguma coisa, e a pessoa se curava. E ele já era estudioso também do psicodrama, e ele começou a observar que o que tinha a ligação disso com o inconsciente familiar. E foi ele que percebeu a força do inconsciente familiar nas decisões, na saúde e na vida das pessoas. Então ele começou a fazer uma pesquisa de campo e começou a ver muito resultado. Por isso que as constelações ficaram tão conhecidas pelo resultado na prática, né? O que é? O que acontece? Ele colocou 3 leis básicas que ele fala, que é a do pertencimento, do equilíbrio de troca e da hierarquia. O que significa isso? O nosso inconsciente, ele reconhece como verdade essas coisas. Por mais que a gente conscientemente diga, eu não acredito em hierarquia, por exemplo, não tô nem aí que eu sou maior. Só que inconscientemente, por ser uma verdade milenar, se tornou real, se torna real, né? Então, ele fala que a gente tem que, como é que se diz, qual é a palavra? Que a gente tem que dar valor ou seguir, ou no mínimo ter consciência de que existe uma hierarquia, que cada um tem um lugar no seu sistema. Quem chegou antes tem a precedência. Então, assim, quem chega depois se adapta. Mais ou menos por aí, né? Os pais chegaram antes, então eles têm o primeiro filho. Esse primeiro filho vai se adaptar aos pais. O segundo filho se adapta ao primeiro, ao pai e à mãe. Às vezes um filho lá, o terceiro filho, quer mandar em todo mundo, quer definir as coisas, ele está passando por cima da hierarquia, está quebrando a hierarquia, e ele fica, às vezes, desgastado e não consegue nada. Porque é uma lei natural do inconsciente. Se conscientemente ele deseja isso, inconscientemente ele próprio vai estar sabendo que está fazendo algo que está transgredindo, entendeu? Uma lei invisível do sistema. E daí, assim, na hierarquia a gente dá, tipo assim, tem filhos, aí morre um, e aí vem o próximo às vezes toma o lugar daquele que se foi porque não foi dado seu devido espaço. Esse aqui vai sofrer consequências, porque ele está no lugar errado, cada um tem seu lugar e tal. Sempre que tiver fora de hierarquia, tem consequências, vai trazer consequências isso. O que acontece? De que forma que isso se dá, né? Porque uma mãe, né? Uma mãe, o campo mãe, o arquétipo mãe é muito forte numa família, muito forte. Pai também. E aquela mãe, ela se preparou para aquela criança, tá? Ela esperou, ela desejou e ela perdeu. Onde que está isso? Está tudo guardado no campo dela, do inconsciente dela. A dor, tudo aquilo. E aí, de repente, a dor é tão grande, ela faz de conta que aquilo não aconteceu, mas está ali.
e o outro que vem vai estar trazendo como se fosse a lembrança de alguém que foi antes, entendeu? E às vezes essa criança que vem depois, ela carrega uma carga muito grande de preencher o lugar de alguém que se foi. Só que aquele que se foi trouxe uma experiência, e o que virá vai trazer outra, tem que ter o seu lugar, cada um o seu lugar. Então, sempre, por isso que se dá o devido lugar, sempre ligado ao inconsciente da família, da mãe, das pessoas. Por quê? Porque o inconsciente, os inconscientes se comunicam. Por mais que a gente, às vezes a mãe até escondeu, perdeu uma criança e nunca contou para ninguém, mas está ali no inconsciente dela e todos já sabem, inconscientemente todos já sabem. Acontece assim que daí aquela criança que está carregando um peso que não é seu, né, ela pode adoecer por conta disso, por isso que a gente fala que tem que ser dado lugar, a partir da hora que é dado o lugar certo do outro que se foi, aquele solta aquela carga, entendeu? E aí ele assume a sua carga. E depois a outra que o Bert Hellinger também coloca no livro As Ordens do Amor dele, né? É a do pertencimento, que significa que todos têm o direito de pertencer ao seu sistema familiar. E ninguém pode ser excluído do seu sistema familiar, sem que haja uma compensação. Então, o que acontece? Ainda dentro dessa hierarquia, a gente considera também uma exclusão quando uma criança morre e não é falado nela. Então, ela está sendo excluída, não por querer às vezes, mas está sendo excluída. E ela faz parte, pelos mesmos motivos, tudo que ela trouxe, né? Tudo que ela representou para o sistema. Às vezes, um pai, ele faz alguma coisa de errado, ou trai a mãe, ou faz algo assim que dói para o sistema, e o filho exclui aquele pai, né? O filho vê a mãe sofrer e não quer mais saber. Às vezes o pai e a mãe se separou, o filho exclui o pai. E aí o que acontece? Ele também deixa de receber a força desse pai. E às vezes um filho desse filho, um neto geralmente, vai trazer essa exclusão também. Vai começar a se sentir excluído. Vai trazer alguma dor, alguma coisa que é aquela carga dessa exclusão para ser olhada. Daí na constelação aparece e a gente ressignifica, a gente dá um lugar novamente para aquele excluído. Essa do pertencimento também, ela implica em mais coisas, como por exemplo, para pertencer, né? Isso tudo Bert Hellinger percebeu, que para pertencer ao nosso sistema, a gente faz de tudo, tá? Inconscientemente, tá? Às vezes, conscientemente, a gente diz, não quero nem saber. Mas o inconsciente quer saber e faz de tudo para pertencer. Até morrer. Até morrer, às vezes, a gente faz para pertencer. O que isso significa? Fazer igual. Quando um faz, o outro quer fazer igual, porque para o inconsciente pertencer é fazer igual também. Então, por isso que às vezes numa família morre uma pessoa cedo, daqui a pouco outro irmão morre, porque estão seguindo o irmão na morte, que é um termo que o Bert usa também, seguir o irmão na morte, para pertencer ao sistema. Outra coisa, por exemplo, a filha fazer igual à mãe. Então, assim, a mãe sofreu com o pai que bebia, era alcoólatra. A filha diz, eu nunca vou fazer igual. Só que ela vai lá e escolhe inconscientemente um marido que vai acabar trazendo a situação muito parecida. Se não é bebendo, vai ser usando uma outra coisa ou tendo uma atitude que leva a ela ter o mesmo efeito, sofrer as mesmas consequências que a mãe sofreu. Tudo isso em nome do pertencimento. Por isso que a gente fala que quando uma pessoa constela, todas as pessoas do sistema dela também se transformam. Porque ela coloca para o consciente dela e os inconscientes todos dos outros já recebem essa informação. Essa transformação, essa ressignificação vai fazer parte de todo o sistema familiar. Tanto os descendentes quanto os ancestrais. Tanto os pais quanto filhos, ou não? Sim, todo o sistema. Tipo, a pessoa está ali, ela está constelando, a filha dela vai sentir e a mãe dela vai sentir também.
até aí a gente falou de duas coisas que o Bert Hellinger percebeu, né? Tem a terceira, que é o equilíbrio de troca, que diz respeito a que para o inconsciente tem que ter um equilíbrio na troca. Um dá, outro recebe. Aí esse que recebeu dá, aí esse que deu recebe. Que a gente tem que aprender a dar e a receber em equilíbrio. Por quê? Para que o inconsciente não se sinta diminuído. Por exemplo, se uma pessoa só dá, e a outra só recebe, essa aqui que só recebe, inconscientemente ela vai se sentir diminuída e ela vai querer sair daquela relação. Isso não acontece entre pais e filhos, tá? Porque os pais só dão e os filhos só recebem. Mas os pais dão o principal, que é a vida, tá? E os filhos não teriam como retribuir tudo isso se não fosse passando essa vida para frente. Ou trabalhando, tá? Quem não tem filho vai passar adiante com o trabalho, porque o trabalho vai manter a vida, né? Bert, ele coloca essas três e disso vai se desmembrando muitas outras coisas, muitas assim que a gente, né, não faz ideia de tudo que pode ser na prática esses processos, né? Por exemplo, crianças que elas são tão leais ao amor pela mãe que às vezes elas querem morrer no lugar da mãe, inconscientemente. Às vezes uma mãe está doente e não sabe, mas o inconsciente se comunica. E a criança, ela capta isso. E a criança começa a adoecer. A gente já trabalhou isso também. Porque ela quer morrer no lugar da mãe, de tanto amor que ela sente. A constelação, ela trata diretamente do inconsciente, tá? A descoberta do Bert com relação a do Jung e tal, foi da força maior do inconsciente familiar, no caso, né? Porque o Jung já falava do inconsciente coletivo, mas o Bert, ele fez essas descobertas aí que depois na prática se revelou muito eficaz, né? Se vocês procurarem na internet, no Google, lá os vídeos do Bert Hellinger, ele fazendo as constelações, é muito legal, muito esclarecedor, assim, e a gente vê a transformação na hora e a gente sabe que tem cura, né? Tem cura. Porque a doença veio por causa da psicossomática, geralmente de conteúdos emocionais que estão ali, né? Comigo já aconteceu de estar constelando em grupo e a pessoa que tinha dor de anos, de repente desapareceu e não voltou nunca mais. E era relacionado a um conteúdo inconsciente. Alguém que nunca consegue realizar um projeto, ou uma pessoa que tem um vício, seja em bebida, alguma coisa, ela também tem um impulso de querer sair, mas acaba caindo e repetindo naquilo. Sim, no inconsciente, porque assim, ó, a coisa que eu estava falando no início, a força da mãe e do pai no inconsciente, na formação da criança, do inconsciente para a vida toda. Por quê? Porque tu é um bebezinho ali como se fosse um caderno em branco, né? A mãe tá ali contigo, ela tá já te impregnando dos seus conceitos, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. A criança até os 7 anos, ela é praticamente um reflexo do que é a mãe emocionalmente. Depois dos 7 aos 14, ela traz um reflexo do que é o pai emocionalmente. E só então que começa a aparecer quem ela realmente é, fazendo um balanço entre os dois e que ela já traz ao nascer, né? Então, a criança vai crescendo e vai recebendo esse olhar da mãe. E isso influencia na vida dela, no olhar dela para o mundo. O Bert fala que a mãe é o sucesso que a gente vai ter, né? Porque é esse olhar para o mundo do eu sou aceita. Se eu saio com um olhar de sentimento de ser aceita pela minha mãe, eu vou reproduzir isso e as pessoas captam de mim e retornam para mim. É por isso que tem gente que às vezes tu olha para a pessoa, tu sente e não sabe nem por quê. Porque dentro dela tá essa informação vinda da mãe dela. Tipo, eu me senti rejeitado da minha mãe, pela minha mãe. Isso ficou gravado, impresso em mim, nas minhas células. E aí o outro que lê, às vezes automaticamente rejeita. Então é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas:
quando tu olhar para alguém e vier esse sentimento de rejeição, tu pode ser o primeiro a quebrar isso. Aceite a pessoa. Olhe para ela com aceitação, que tu vai estar impregnando nela algo diferente do que está ali. E ela tu vai ter ajudado essa pessoa, ó, a dar o primeiro passo para ser aceita. Então, outra pessoa também pode nos influenciar positivamente, nos vendo de outra forma. Sim. Sempre o olhar positivo influencia e faz a gente enxergar uma realidade mais positiva. Eu assisti uma palestra sobre constelação familiar, onde a palestrante dizia que tinha ali na plateia uma pessoa que o pai acabou abusando da mãe e a mãe teve ela dessa forma, não era de fato um relacionamento, foi um abuso. Então ela disse, como eu posso aceitar esse pai? Porque querendo ou não, foi o pai dela, foi o reprodutor. Então a palestrante ali na hora disse que o papel, né, de pai ele desempenhou, por mais que foram circunstâncias ruins, né? Mas de dar a vida, né? Isso, mas ele deu a vida para ela. Então eu digo, como que a gente consegue ressignificar isso? Porque, de fato, para essa pessoa, aquela moça, ou qualquer outra pessoa que tem esses problemas, ter um sucesso e um fluxo positivo na vida, ela precisa aceitar. Mas como? Sendo que você tem toda essa bagagem negativa. Sim, sim. É bem complicado para quem está dentro disso, tá? E eu digo assim, ó, que a cura tá na humildade, tá? Tá na aceitação e no perdão, né? Não é fácil, que não é fácil, não é fácil. Só que uma das coisas que se diz é que assim, cada pessoa nasce com o pai e a mãe certo, exatamente aquele pai e aquela mãe certos para ela, independente do que tenha acontecido. Era o que ela precisava passar de experiência para amadurecer algo que também tinha dentro dela, entendeu? Que ela também precisava vivenciar, né? A partir do momento que a pessoa consegue se colocar hierarquicamente pequena com relação aos pais, o que significa isso? Eu recebo tudo como foi, aceito tudo como foi, porque eu sou a pequena, vocês são os grandes. Aceito com gratidão pela vida que vocês me deram. A partir do momento que a pessoa consegue, lá no inconsciente dela, aceitar, ela não está mais bloqueando a força deles, tá? Porque o que a gente precisa receber para ir para a vida, para ter o sucesso da mãe e a força para o trabalho que vem do pai, é a gente receber eles tudo como foi. E tem mais alguma coisa que você acha que é relevante, que você gostaria de acrescentar pra gente? Então, nossa, a constelação tem muita coisa, muito conteúdo. O negócio é que quem se interessou vá participar de um grupo, né? Os grupos, agora por causa da pandemia, não estou fazendo, mas eu fazia todos os meses, às vezes até 2, 3, já cheguei a fazer 4 grupos no mês, em lugares diferentes, né? Já fiz em Florianópolis também, e aqui em Brusque eu faço ou em bairro, às vezes né, em vários locais. E geralmente a gente fica 2, 3 horas ali constelando, vendo os conteúdos das outras pessoas e já olha para o seu conteúdo também. A pessoa pode só participar, não precisa constelar, né? Que ela já vai estar aprendendo um monte de coisas, porque ali a gente também tem uma conversa sobre a constelação. E as pessoas que entram representando, geralmente têm conteúdos parecidos na vida delas, por isso que elas vão entrar naquele campo exato onde elas também vão estar trabalhando a si mesmas. Então é muito interessante o resultado, tá? A princípio acho que é isso. E também individual, daí funciona igual, só que individual eu estou trabalhando, eu atendo com bonecos no lugar das pessoas, são bonequinhos. Esses bonequinhos representam o inconsciente, pai, mãe, irmãos, tal, trabalho, representam. Às vezes a pessoa quer constelar um tema, por exemplo, uma herança, uma casa para vender, tudo é possível ser constelado, tá?
tudo vai trazer o que está inconsciente sobre aquilo que a gente não sabe. E à medida que vem para o consciente, já muda a nossa realidade. Eu vou deixar também aqui depois o seu contato para quem quiser, né, entrar, falar contigo, saber mais a respeito, como é que funciona e tal. E também, Sim, né? é Miriam Cruz e Prado, desculpa, eu acho que eu não falei, né? Não falasse, não. Uhum. Mas depois eu vou deixar seu contato também para quem quiser e saber mais. Certo. Obrigada, Beatriz. Te agradeço. Muito obrigada por compartilhar de verdade todo esse mundo, né, que é o universo. Então, obrigada por trazer isso para nós. E que realmente... Vou dizer, já que a Beatriz não fala, se inscreve no canal dela, que é muito bom. Obrigada. É verdade, eu sempre esqueço. E assim, ó, aquilo que eu falo quando eu falo de mãe, de pai, né, que é o primeiro relacionamento da gente na infância. No mundo a gente vai se relacionando com as pessoas, com o mundo, com o trabalho, a partir desse relacionamento com a mãe e com o pai. Então, às vezes a pessoa tá ali na vida e começa a brigar com outras pessoas. Tem gente que é recorrente. Eu sei que na prática é assim, porque eu me lembro de situações de amigas minhas que onde ela estava tinha briga com alguém e eu estava ali na mesma situação e eu não brigava tanto. Então, assim, ainda internamente ela estava com a briga com a mãe dela. Eu já tinha tido filhos e tal, já tinha resgatado isso daí. Então, repetia, porque sem querer os inconscientes se comunicam, ela via na pessoa a própria mãe. Então, assim, é muito forte, gente. Tem que trabalhar a mãe, não é uma coisinha de fui lá, trabalhei a mãe. É profunda a limpeza que tem que ser feita. E pai também, tá? Então, eu podendo ajudar, quem quiser me procurar, tirar dúvidas, pode também me mandar o WhatsApp, fiquem à vontade. Então, tá. Muito obrigada. Gratidão para ti também.